surgiu pela necessidade da produção de alimentos. Aqui no século XVIII e XIX não tinha alimento industrializado. Então o povo plantava e colhia seus alimentos. E a produção de mandioca era para isso, para produzir farinha e da farinha seus derivados, como bolo de mandioca, bolo de amendoim, que é uma delícia, o biju. São vários produtos que vêm da farinha. E essa atividade é muito prazerosa. Eu tenho o prazer de participar de vez em quando com a família da Gláucia, a família de Tia Lilica, que é a Casa da Farinha de Tio Beto, é aqui no canto esquerdo de Jeribá. Jeribá hoje é um lugar conhecido mundialmente, mas a gente tem um pedacinho do céu, que é a Casa de Farinha. E esse dia a família se reúne, é uma festa. Todos os netos vêm para ver como é a produção, os avós ensinam como que é, só que agora de uma forma muito prazerosa, não obrigatória. E aí eu tenho aqui algumas fotos dessa produção da mandioca. E aí a gente tem aqui o fogão a lenha. Olha só que legal essa atividade aqui. Produção. Aqui a gente tem o pilão. Olha aqui. Que soca o amendoim. É o liquidificador. Isso daqui é o liquidificador passado. Manual. Tá? É um manual. Que aqui a gente assa o amendoim no fogão a lenha. E depois a gente soca esse amendoim para processar na mandioca, para misturar na mandioca, para a gente produzir o bolo. Uma delícia. E aí junta todo mundo. Agora eu quero te convidar para você visitar junto comigo a Casa de Farinha. Melhor ver ao vivo, não é? Hoje a Casa de Farinha já passou por várias transformações. Ela resiste, tá? Mas ainda tem os seus cantinhos e toda a produção na Casa de Farinha. Vamos lá? Bem curiosa para essa produção. Aqui, quando a mandioca chega, ela é descascada no balde e depois de descascada e limpa, a gente hoje está usando eletricidade, mas antes era manual. Ela vem aqui, vem um ralador, a gente rala. A tia Júlia e a tia Lilica gostam muito de fazer isso, ralar a mandioca. E aí quando rala, solta um caldo. Desse caldo, a gente traz para um balde todo esse caldo. E aí a gente coloca aqui, ó, essa peça aqui. Dá uma olhada aqui nessa peça. Muitos anos, muito trabalho essa peça. Nós chamamos essa peça aqui de prensa. A gente prensa, a gente coloca essa farinha que foi, essa mandioca que foi triturada aqui para sair bem a água. Que o objetivo aqui é sair a água e ficar só a goma, tá? Depois dessa goma, a gente bota para descansar e depois do descanso a gente vai ralando de novo, dissolvendo. E aí quando dissolve, a gente vem aqui, ó, pro nosso forno. Olha só que forno maravilhoso. É muito trabalho mesmo. Antes disso, a gente tem que pegar a lenha, porque é feita a lenha. Olha o nosso forno como é. E aqui, quando a gente faz a farinha de fato, é uma festa. Todo mundo falando, a gente traz peixe, carne, e almoça, toma café. Aqui, olha a vassourinha para manter a limpeza do lugar. Né? É bem original. E a gente coloca a farinha aqui e ela vai secando. E aqui, ó, é o lugar que a gente mistura toda essa farinha. Aqui a gente faz o bolo de biju. Depois que a gente assa o amendoim e que soca no pilão, como eu falei. Cadê o nosso pilão? Até sumiu o pilão. Que soca, a gente vem pra cá para misturar a farinha que acabou de sair do forno com esse amendoim. E aí a gente mistura bem, e aí a gente consegue fazer aquele bolo gostoso. Parece simples, mas não é bem trabalhoso. E aqui mostra um pouquinho da nossa cultura,
que a cultura buziana está se perdendo. E o nosso objetivo, quando a gente faz essa farinha, é para reunir a família e perpetuar essa cultura. Aqui a gente vai ver as bananeiras, que a gente usa muita bananeira para fazer esse bolo de amendoim. Então a gente recolhe tudo que esse lugar oferece. A bananeira para a produção do bolo de amendoim, a pedaço de madeira velho para colocar no forno, para o forno funcionar. E aí a casa fica bem cheia e a produção é grande. No final, a gente ainda divide o que a gente produziu. Um pouquinho para fulano, um pouquinho para outro. E fora que nesse dia, todo mundo vem do mercado com um saquinho de amendoim para a gente produzir esse bolo gostoso. Então esse aqui é um pouquinho da nossa história, da história do Brasil, da história buziana. Até logo. Mandioca plantada em maio, farinha feita em janeiro. Viva a casa de farinha, viva o homem farineiro. Mandioca plantada em maio, farinha feita em janeiro. Viva a casa de farinha, viva o homem farineiro. Mandioca plantada em maio, farinha feita em janeiro. Viva a casa de farinha, viva o homem farineiro.